Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o irmão Lorival, nosso irmão em Cristo aqui, da Comunidade Cristã no Brasil, Senhor Lorival da Comunidade. Meus irmãos, estou aqui à frente do trabalho do Projeto Resgate. O Projeto Resgate é aquele que convida você, meu irmão, minha irmã, à nossa reunião cristã. Você que por um motivo ou outro esteja afastado, você é bem-vindo ao nosso ministério. Estou aqui também no Ir e Pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar da palavra. Fala também do trabalho da comunidade. Amados irmãos, eu queria falar uma mensagem que está lá em Hebreus 10. É uma mensagem que fala com todos nós, né? Em Hebreus 10 diz assim, 25: Não deixemos de reunir, irmãos, como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns ao outro, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, nos tempos dos apóstolos, devido a muitas situações, até por perseguição, vamos dizer bem claro, né? Era uma época sofrida, eles eram perseguidos, então muitos até desanimavam de dizer que era crente cristão se reunir, ou outros achavam dificuldade, ou procuravam outros meios de servir a Deus de uma maneira mais cômoda, né? Mais prática, e não deixasse ele inseguro, né? Porque antes, para ser crente, era pagar um preço, irmão. A pessoa pagava com a vida, pagava com seus bens, tinha sua liberdade cerceada, para se exercer a fé em Cristo Jesus. Mas no dia de hoje, irmão, nós também temos os mesmos problemas, as pessoas deixando de se reunir como igreja, de congregar. E os motivos, aparentemente, alguns são até proporcionados pelo próprio sistema religioso. O sistema religioso que hoje está evangelizando, né, conforme as igrejas estão se reunindo como igreja também, está causando esfriamento espiritual na comunidade, pois estão ocasionando as pessoas se afastar da fé. Estão deixando as pessoas frágeis na fé, com influências negativas, com exemplos negativos. Ministérios estão deixando de pregar a palavra para pregar estímulo de prosperidade, para pregar um evangelho distorcido da salvação, um evangelho que procura as coisas materiais, as coisas terrenas, um evangelho do que abre a porta, um evangelho que fecha a porta, um evangelho que muda o cativeiro da pessoa, que transforma a pessoa, o evangelho da cura, dos milagres, de prodígios, maravilhas, mas sem a verdadeira essência, que é a transformação em Cristo Jesus. E isso que acontece fazer o quê? Limitando o crescimento espiritual, porque a ausência do ensino da palavra, irmão, ela cria um mau discipulado, tornando-se maus discípulos e maus mestres. Falsos mestres que não ensinam a verdade da palavra, né? Então devemos ter, sim, interesse em nos reunirmos quando a essência do Evangelho é falada nas reuniões cristãs. Não devemos desanimar, irmão, que algum ministério está nessa situação que eu estou falando. Muitos ministérios ainda que querem pregar a palavra de Deus, querem pregar o verdadeiro Evangelho. Então devemos encorajar, irmão, as pessoas a se reunir como igreja, as pessoas também a provar dos Espíritos. Aquele local realmente está voltado à salvação, à transformação de pessoas, mudança de vida, a tornar pessoas melhores, né? E isso nós conseguimos, irmão, um ministério que tem o perdão, um ministério que tem os princípios de Deus, o amor, a misericórdia, que possa sarar as feridas de muitos machucados, muitos feridos, através da mensagem da palavra. E a comunhão, irmão, é o ponto de apoio. Estar no local de encontro com frequência permite que as pessoas sejam instruídas e lideradas e apacentadas, um pelos outros, irmão. Não é só o que está lá na frente deve se preocupar em apacentar, em ajudar. Todas as pessoas devem fazer a mesma coisa, irmão. Ajudar um aos outros, né?
na comunhão, né, na leitura da palavra, no aprendizado da palavra. Devemos repartir o pão, repartir o conhecimento, repartir a palavra de Deus com os outros. E a palavra de Deus se multiplica. Ninguém perde em falar de Cristo, ninguém perde em falar do Evangelho. Cada vez mais que nós falamos, mais nós adquirimos conhecimento. Então vamos repartir o conhecimento, experiência de vida, vamos repartir com as pessoas aquilo que produz os bons frutos, os frutos do Espírito. Porque muitos estão procurando o ouro, a prata, pessoas procurando melhoria na sua vida sentimental, procurando união terrena, procurando prosperidade terrena. Sabemos que precisamos de pão cada dia. O trabalhador é digno do seu salário. Se suas portas e seus caminhos estão fechados, ore, busca Deus, fale: Deus, preciso dos caminhos abertos, preciso do sustento, e para ter o sustento tem que ter o trabalho, e as portas estão fechadas. Eu preciso honrar tua palavra, ser uma pessoa que tem um bom testemunho, andar em retidão na tua presença. Então, Deus sabe que aquele que, como Paulo falou, aquele que não trabalha não come. Então, o homem, o cristão, tem que ter trabalho. Devemos sim orar a Deus, porta de desemprego, abrir oportunidade, que Deus ilumine os caminhos, para que possamos ter essa necessidade material. Mas a palavra de Deus diz: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tem mais coisas a ser acrescentadas. E aquilo que você precisa, com certeza o Pai que está no céu está vendo o que você necessita. E muitos estão afastados das reuniões, porque viu os escândalos no púlpito, pecados aparentemente expostos, igreja sendo contaminada pela luxúria, pelo pecado, pela ganância, pelo ouro, pela prata. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que fala que Cristo salva, Cristo liberta, e Cristo é o Redentor. Essa mensagem, Cristo ainda está libertando. Ontem, hoje, eternamente, sempre o mesmo, Cristo Jesus, que liberta, salva, cura e transforma a pessoa. Se o seu ministério não está transformando pessoas em pessoas melhores, então não está focado no verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho fala do amor, fala da salvação, fala de vida eterna. Deus não promete ouro, nem prata, nem dinheiro do céu. Isso se conquista com trabalho, esforço nosso humano aqui na terra. Dizer que Deus manda dinheiro, casa do céu, dinheiro do céu, isso é mentira, irmão. Isso aí é falácia. Isso aí é para enganar aquelas pessoas que procuram a materialidade. Quem procura a espiritualidade, Deus dá o pão do céu e também prepara o pão da terra. Essa mensagem, Deus abençoe a todos. Todos fiquem na paz de Deus. Venha fazer a visita cristã à comunidade. Ali em Francisco Morato temos culto às sexta-feira, toda sexta, às 19h30 e domingo às 18h30. Ali atende o ancião Isaías Gonçalves, de Francisco Morato. Também eu estou aqui no Extremo Leste, mas de vez em quando eu visito ali a comunidade ali de Francisco Morato. Vou ter o prazer de estar com os irmãos que vinham de fazer uma visita. Convido você para as nossas reuniões cristãs e em outras localidades também. Que Deus abençoe a todos, todos vivam na santa paz de Deus.